boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar, vamos refletir um pouco sobre uma página do livro Vinha de Luz, que Emmanuel nos trouxe, né, com a psicografia do Chico. A página se chama Operemos em Cristo. Bem, então eu gostaria, primeiramente, que todo mundo pensasse, né? Alguma vez você já se sentiu desanimado ao não receber o reconhecimento esperado pelas suas boas ações? Alguém, né, já passou por essa situação? Eu acho que a maioria de nós, sim. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, nós vamos refletir hoje com o auxílio do nosso irmão maior, Emmanuel. Tá? Nós vamos refletir sobre esse sentimento que nós temos de não reconhecimento quando nós fazemos algo, né, para o próximo. Em cima disso, o nosso Emmanuel, ele nos traz um pedaço da carta de Paulo aos Colossenses, para a gente poder refletir sobre esse assunto. Então, o pedacinho que ele retira, né, do texto de Paulo é esse. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, esse foi o conselho que Paulo deu aos Colossenses. E é em cima disso que Emmanuel vai, né, nos levar à reflexão de hoje, que é uma reflexão sobre o quê? Sobre a importância de nós servirmos desinteressadamente, sem esperar resultados imediatos. E, com isso, encontrar a verdadeira alegria no serviço a Deus. Então, vamos ver o que o Emmanuel nos convida a refletir. Bem, a primeira coisa que Emmanuel nos aponta é a armadilha da expectativa. Então, vamos ver o que Emmanuel nos chama a atenção sobre a expectativa. No caso, que ele coloca a armadilha da expectativa. Então, ele fala que, por mais positiva que possa parecer, à primeira vista, a gente ter uma expectativa, né? Na verdade, a expectativa é uma armadilha sutil. Por quê? Porque nos conduz, na maioria das vezes, a sentimentos negativos. Por que isso? Tá? Quando a gente deposita as nossas esperanças em ter um resultado específico ou em um reconhecimento externo, né? Então a gente faz uma ação e a gente espera um resultado específico ou espera um certo reconhecimento de uma certa forma. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente tem essa expectativa, a gente está, na verdade, nos colocando numa posição de frustração, né? Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Então, é muito difícil que aquela pessoa pense como nós e aquele resultado que a gente espera aconteça exatamente do jeito que a gente imaginou. Então, toda vez que a gente tem expectativa, nós estamos, na verdade, na maioria das vezes, né, num caminho que leva à frustração. E aí, gente, eu pensei, né, em situações, em trazer para nós aqui, para a gente refletir, em situações que normalmente nós criamos expectativa, tá? Então, a primeira situação que eu pensei é no voluntariado, né? Então, assim, boas ações, a gente relaciona muito com voluntariado. Então, nós, quando estamos nos voluntariando num serviço qualquer, nós temos a expectativa da gratidão. Né? A gente dedica o nosso tempo, a nossa energia a uma causa social. E é muito natural para nós o quê? Esperar que essas pessoas que foram beneficiadas com as nossas ações expressem gratidão. Só que isso nem sempre acontece, não é? E aí, o que vai acontecer muitas vezes? Essa falta de reconhecimento gera em nós frustração. E uma sensação que aquele nosso esforço, né, que às vezes a gente está abrindo mão, né, de um tempo com a família, ou com, né, abrindo mão de um tempo de lazer,
né? A gente fica com uma sensação que o nosso esforço foi em vão. Outra coisa que acontece muito, que a gente faz muito, é nos comparar com os outros dentro do voluntariado, né? Então a gente compara a nossa dedicação com a dedicação de outras pessoas, né? E muitas vezes a gente se sente desvalorizado porque a gente acha que a gente não recebe o mesmo reconhecimento que outra pessoa. Às vezes a gente fala, eu me dedico mais, eu faço mais isso, mas eu não recebo mais reconhecimento ou o reconhecimento que eu gostaria de receber, né? Esse fato da gente comparar, então, mina muitas vezes a nossa motivação e nos leva muitas vezes a questionar se vale a pena ou não a gente se voluntariar. Então, vocês estão conseguindo enxergar por que Emmanuel chama, né, a expectativa, fala que é uma armadilha, que, olha bem, isso tudo acontece, né? Essa sensação de frustração, né? Essa sensação, assim, de que a gente questionar que se a gente, né, tipo, tá valendo a pena aquele trabalho, isso tudo só acontece porque nós criamos uma expectativa. Mas não é só no voluntariado que a gente cria expectativa, não, né? Nós criamos também expectativa nos relacionamentos. Qualquer relacionamento, gente, não é só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento familiar, no relacionamento com amigos. A gente estabelece expectativas sobre o quê? Como as pessoas devem agir ou devem se comportar conosco. E aí, quando essas expectativas não são atendidas, às vezes a gente se sente, às vezes, desrespeitado, ressentido, até traído. Mas isso a gente esquece, né? Que as pessoas, né, são diferentes de nós. Cada um de nós temos experiências únicas. Nós vivemos no passado experiências únicas e hoje também. E aí, olha bem, nós queremos que um ser que é diferente de nós, que tem experiências diferentes de nós, se comporte como nós nos comportaríamos naquela situação. E isso, né? Isso é muito infantil da nossa parte, da gente esperar que isso aconteça. E aí outra coisa que pode acontecer é que, como a gente espera, né, que as pessoas ajam de uma certa forma, pensem de uma certa forma, na verdade, a gente espera que elas pensem e ajam como nós, e aí isso não acontece, né, porque elas são pessoas diferentes, a gente começa o quê? A criticar mais essa pessoa, a julgar mais. Nós ficamos mais críticos e mais julgadores em relação às atitudes. E essa postura que a gente toma para a vida começa, às vezes, a o quê? Afastar as pessoas de nós e a prejudicar os nossos relacionamentos. Tudo isso por quê? Por causa da expectativa que nós mesmos criamos. Olha, gente, olha como é que é sério. Nós criamos uma expectativa e, por causa disso, nós estamos prejudicando os nossos relacionamentos. Né? Nós estamos afastando as pessoas de nós. Nós estamos ficando o quê? Nos sentindo mal por causa da armadilha da expectativa. Agora, tem um outro lugar também que a gente cria muitas expectativas, que é no trabalho. Principalmente expectativas de reconhecimento profissional. Né? Não tem nenhum problema a gente querer melhorar a nossa vida profissional. E para isso a gente se dedicar, né? Estudar mais, se dedicar mais para tentar subir, alcançar patamares maiores. Isso não tem problema nenhum. O problema é o quê? Né? A armadilha é qual? A expectativa. É ter uma expectativa de que aquele algo vai acontecer daquela forma. E aí, quando a gente cria essa expectativa e elas não são atendidas, no trabalho, o que a gente pode sentir? A gente fica desmotivada, a gente fica frustrada, a gente fica ressentida, né? A gente se sente, às vezes, desrespeitada. Outra coisa, né, que a gente também faz, eu falei no voluntariado, mas que a gente faz também aqui no trabalho, é se comparar com outros colegas.
comparar o reconhecimento, né? Comparar o sucesso que nós temos versus que as outras pessoas têm. E aí a gente pode, né, entrar, né, e isso gera em nós sentimentos de inveja e sentimentos de ressentimento. Então, essa comparação com o outro, com o reconhecimento do outro, pode nos afetar negativamente, afetar o nosso desempenho no trabalho e afetar a nossa satisfação profissional. Então, gente, é uma coisa para a gente refletir, né? Eu concordo com o Emmanuel. A expectativa é uma armadilha, né? Parece que é algo positivo, mas no final vocês estão vendo quanto de coisa que a expectativa pode nos gerar, tá? Vamos continuar? Bem, então, a armadilha da expectativa foi a primeira coisa que Emmanuel nos chama a atenção nesse texto. A segunda coisa é o perigo de estabelecer padrões. Bem, a ilusão do controle. Então, quando nós temos expectativa de algo, a gente estabelece um certo padrão para nós de reconhecimento para os outros. Então, o padrão de o que a pessoa tem que fazer para que eu me sinta reconhecida. Tá? A gente vai criando padrões. Isso, gente, é uma tentativa nossa de controlar a forma como as pessoas nos percebem e nos valorizam, tá? Porque, no fundo, a gente acredita que se a gente definir os padrões, a gente vai garantir uma gratidão e um reconhecimento que a gente acha que merece. Só que isso é uma ilusão. É ilusão de controle, porque nós não controlamos o outro. Mal e mal nós controlamos a nós mesmos, os nossos pensamentos, quem dirá o outro. Então, a gente não consegue controlar o outro, a gente não consegue controlar a forma como os outros nos percebem e nos valorizam. E aí, estabelecendo padrões, a gente está tentando fazer exatamente isso. E é uma ilusão nossa. Ao estabelecer esses padrões, nós estamos colocando as nossas necessidades e as nossas expectativas acima das necessidades dos outros. É como se a gente falasse o seguinte: se você não me reconhecer dessa maneira, que eu espero, você não está me valorizando o suficiente. Tá? E a gente faz isso o tempo todo. Eu fiquei pensando assim num exemplo. Acho que quando a gente tem um exemplo, fica mais prático da gente entender, né? Então, eu pensei, por exemplo, num casal, né? Num relacionamento de casal, em que, né, a namorada espera que o namorado ligue todos os dias para ela e fale que a ama. Isso para ela é ele reconhecer, né? Ela vai se sentir valorizada, ela cria esse padrão de se sentir valorizada se ele faz isso. Tá? Então, e nós fazemos um monte de coisa, né? Isso daí eu estou dando um exemplo. Nas amizades, no trabalho, a gente estabelece vários padrões de como as pessoas devem agir para conosco, tá? Mas vamos dar esse exemplo, né? Então, olha bem, essa moça, na verdade, essa atitude que ela está tendo é uma atitude egoísta. Por quê? Porque ela não está olhando para o outro, ela não está ignorando, ela não está olhando as necessidades e as circunstâncias do outro. No caso, né, o namorado dela. Então, às vezes, falar eu te amo para ele é uma coisa difícil. Não é uma coisa que ele consegue fazer tão rapidamente. Né? Agora, não quer dizer que ele não a ame. Às vezes, ele demonstra isso de uma outra forma e ela não consegue, né? Ela não percebe. Por quê? Porque ela já estabeleceu um padrão que, para ela se sentir valorizada, ele tem que fazer o quê? Ligar para ela todo dia e falar que a ama. E aí, gente, ela e nós, quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de nos tornar o quê? Ingratos. Porque ao invés da gente apreciar o que a gente recebe do outro, a gente passa a focar no que ainda nos falta. Então, vamos dar o exemplo desse casal.
Às vezes, ele demonstra o amor dele de outras formas, né? Ele, às vezes, né, vamos dar exemplo, ele traz a comida dela quando ela não pode sair, né, do trabalho, ele sempre traz, né, dá carona para ela, para o trabalho, para casa, e ele faz outras coisas, que é a forma que ele tem de demonstrar o amor dele. E aí, gente, como ela está focada naquele padrão, ela criou aquele padrão. Para eu me sentir amada, ele tem que ligar e falar, eu te amo. Então, ele não faz isso, e aí ela é ingrata com ele. Ela não aprecia o que ele faz por ela. E ela só foca naquilo que falta. Então, essa atitude negativa pode minar aquele relacionamento, né? E fazer com que a gente esteja em constante estado de insatisfação. Então, olha bem, gente, como que você criar padrões para como que o outro vai agir com você, como que isso é ruim para nós. Olha bem, a gente tira o foco, a gente não consegue enxergar aquilo que o outro está nos dando. E a gente só foca naquilo que a gente queria receber e a gente não recebe. Então, a gente está sempre com essa sensação de insatisfação. E aí, Emmanuel nos traz o exemplo do pomicultor. Pomicultor é aquele que cultiva um pomar, né? Então, ele fala o seguinte, o que o pomicultor faz? Ele prepara a terra, ele cava a terra, ele põe a semente e ele espera o tempo, né? Aquele pomicultor que planta a semente e no outro dia já ia querer, opa, peraí, cadê o fruto? Esse pomicultor é alguém que não compreende os processos da natureza, não compreende que precisa de um tempo. Ou seja, ele está tentando acelerar o tempo e forçar a natureza a se adaptar às suas expectativas. E a gente faz a mesma coisa. Nós agimos como esse pomicultor. Quando a gente estabelece padrões de reconhecimento para os outros, a gente está tentando acelerar o processo de reconhecimento e gratidão. Né? Naquele exemplo que eu dei dos namorados, às vezes aquele namorado, um dia ele vai falar eu te amo, aquilo que ela quer ouvir, mas precisa de um tempo. Todo mundo tem o seu tempo. E ela está querendo o quê? Acelerar o processo. Né? Então, estamos tentando forçar as pessoas a nos valorizar da maneira que a gente quer, sem levar em consideração o tempo necessário para que isso aconteça. Então, a gente tem que levar em consideração duas coisas, que nós somos seres distintos, pessoas distintas, com experiências distintas, e temos que considerar também que cada um tem um tempo. Né? Existe um tempo necessário para que as coisas aconteçam. Não é no nosso tempo. Eu listei aqui as consequências que podem acontecer na nossa vida quando a gente estabelece padrões. Então, o que pode acontecer? Conflitos. Então, o que vai acontecer com esse casal de namorados? Vai ter conflito. Né? Ela quer, né, ela espera que ele faça, que ele demonstre o amor dele de uma certa forma, e ele demonstra de outras formas, estabelece conflitos. Isolamento. Né? A pessoa, às vezes, quando não tem, né, não consegue aquele reconhecimento que ela espera, muitas vezes a pessoa se afasta. Tá? Infelicidade. Né? Você vai ficar sempre frustrada, porque você quer que a pessoa aja de uma forma e a chance disso acontecer é muito pequena. E aí a gente fica sempre frustrado, fica sempre infeliz. E perda de perspectiva. Olha bem, nesse caso, nesse exemplo que eu dei dos namorados, às vezes a pessoa ela vai ficar focada porque ela não está recebendo aquilo que ela gostaria de receber, né, como demonstração do amor, e ela perde o foco de que ela gosta de estar com aquela pessoa, ela é feliz com aquela pessoa ele demonstra de outras formas,
mas como ela está focada em ter aquele padrão, ela perde a perspectiva, tá? Bem, então, o terceiro ponto que Emmanuel nos chama a atenção é a importância da confiança em Deus. Então, vamos ver o que Emmanuel nos coloca em relação a isso, né? A confiança em Deus é um dos pilares mais importantes da fé cristã. Então, se a gente acredita naquele Deus, né, que, né, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que é Deus, e os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não é isso? E depois, mais para frente, a gente tem os atributos de Deus. Então, inteligência suprema, infinitamente justo, infinitamente bom. Nós aprendemos também que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que nada mais é que uma emanação do pensamento de Deus. Então, se eu realmente acredito em tudo isso, que eu acredito nesse Deus, Pai, nesse Deus que me conhece, porque eu estou mergulhada nele, então, um pensamento meu, ele já sabe imediatamente, num Deus que tem uma inteligência muito maior do que a minha, que é infinitamente justo e infinitamente bom. Se eu realmente acredito em tudo isso, isso, essa certeza me liberta da ansiedade. Então, para que é ansiedade? Ansiedade é o que eles chamam de excesso de futuro. Então, para que eu vou ficar ansiosa se eu tenho esse Deus? Se eu tenho esse ser que sabe muito mais do que eu, que é muito melhor do que eu, ele é bom no nível infinito, ele é justo no nível infinito. Então, por que eu vou ficar preocupada com o amanhã? Porque, né, preocupação excessiva. É lógico que, né, Deus não vai fazer o que me cabe. É importante a gente deixar isso claro, né? Então, eu não posso simplesmente cruzar os braços, não, Deus vai prover. Não. Deus, ele conta conosco. Ele não vai fazer a minha parte, mas se ele, né, se eu acredito que ele existe, que ele é isso tudo que a gente conversou, para que eu vou ficar com essa preocupação excessiva? Para que eu vou ficar com essa ansiedade, né? Então, se a gente realmente a gente tem que trabalhar essa confiança em Deus dentro de nós, porque com isso a gente vai ter uma vida o quê? Mais plena e mais significativa. Bem, se a gente conseguir fazer isso, né, viver realmente acreditando em Deus e entregando nas mãos de Deus. E aí, gente, quando eu falo entregar nas mãos de Deus, é o seguinte: eu fiz o que eu pude, mas o resultado final está nas mãos de Deus. Porque tem coisas que estão além da nossa possibilidade, não é? A gente faz o que a gente pode. Então, se a gente conseguir viver dessa forma, né? Entregarmos os resultados das nossas ações na mão de Deus, fazer isso, eu fiz tudo, Senhor, agora está nas tuas mãos. O que vai acontecer? A gente começa a aceitar a vontade de Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente está disposto a aceitar os seus planos, mesmo quando esses planos não são os nossos. Porque a gente entende que Deus é a inteligência suprema. Então, às vezes, o plano dele é melhor do que a gente tinha para nós, né? O plano dele não está, muitas vezes, focado nessa vidinha só. Às vezes, é porque nós estamos limitados nessa vida, a gente só consegue enxergar essa vida aqui. Mas a visão de Deus e os planos dele para nós não está focado só nessa vida. Né? É um plano maior, é um plano para o espírito imortal. Tá? Então, quando eu consigo entregar nas mãos de Deus, eu começo a aceitar a vontade dele. Eu tenho paz interior, porque eu tenho a certeza de estar nas mãos de um pai amoroso. Então, ou seja, tudo que me acontecer, por mais difícil que seja, eu sei
que tem um porquê. Eu sei que não é à toa. Né? Às vezes, coisas que acontecem na nossa vida, dores, dificuldades, desafios que nós enfrentamos, né? Deus está olhando para frente, ele traz isso para a nossa vida, porque passar por aquilo vai nos fortalecer. E ele tem planos não para Sandra, porque a vida de Sandra é muito pequenininha, mas ele tem planos para o espírito imortal. E às vezes, certas dificuldades, né, que eu, como Sandra, tenho que passar, são importantes, né, a longo prazo, e ele consegue enxergar isso. E se eu tenho certeza do amor dele, né, eu tenho paz interior, tá? E eu consigo superar as dificuldades. Os desafios que vêm para a minha vida, eu tenho confiança nele. E isso me dá forças para perseverar. Então, muitas vezes, como a gente falou, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Na maioria das vezes não é. Então, a gente sonha, a gente pensa em ir por um caminho, mas a vida, ó, vira para o outro lado. Mas é isso que eu falei. Os planos de Deus são mais altos e mais grandiosos, porque não são só para essa vida. Né? São para a vida do espírito imortal. Nós somos espíritos imortais, nós não vamos morrer. Quem morre é o nosso corpo, nós continuamos. Então, quando a gente confia em Deus, a gente permite que Ele guie nossos caminhos. Muitas vezes por caminhos que eu mesmo, né, que nós não escolheríamos por nós mesmos. Então, às vezes, passar por algumas dificuldades, né? Você nunca ia querer passar por aquilo, mas ele está vendo lá para frente. Às vezes, aquela dificuldade é necessária, né? Porque precisa de um certo aprendizado que vai sair daquela dificuldade. E isso, para o espírito imortal, é importante. A gente vai o quê? Ascender depois de certos aprendizados. Então, eu coloquei aqui. É importante a gente lembrar, né, que Deus sempre tem um propósito para cada um de nós e que Ele nos conhece profundamente. Gente, nós estamos mergulhados nas emanações do pensamento dele. Ele conhece a gente mais. Ele conhece a gente de outras vidas. Porque nós aqui, eu agora só lembro as coisas dessa minha vida, né? Vida de Sandra. Mas Deus me conhece como Sandra, me conhece quando eu era Maria, Joana, me conhece quando eu era Pedro, João, entendeu? Ele me conhece de outras existências. E ele sabe o que é melhor para nós, porque ele vê mais para frente. Ele não está fechado só nessa vida, né? Seus caminhos são misteriosos. Muitas vezes a gente não entende os motivos de Deus fazer alguma coisa. Você fala, meu Deus, por que o Senhor trouxe isso para a minha vida? A gente não entende, né? Fala a verdade. Mas a gente tem que confiar nele. Confiar que ele é o quê? O infinito amor, a infinita misericórdia, o infinito bem. Então, todas as vezes que ele age com amor e age com sabedoria. E os seus tempos são perfeitos. Deus age sempre no tempo certo e tudo acontece, né, de acordo com os seus planos. Então, às vezes, a gente quer que uma coisa venha antes. Não, mas olha, mas se vier aqui, vai dar certo. Porque a gente está pensando com a nossa cabeça, mas Deus é a inteligência suprema. Então, ele é muito mais inteligente que a gente. Então, às vezes, as coisas que a gente fica brigando, que a gente queria que acontecesse, ele está olhando mais para frente. Então, a gente nunca pode esquecer disso. E, por último, Emmanuel nos chama atenção para o serviço desinteressado como expressão de amor. Tá? Quando a gente serve, aliás, olha bem a frase. Quando servimos movidos pelo amor, não fazemos com a expectativa de receber algo em troca. Então, olha bem. Então, se eu sirvo, se eu trabalho e eu estou movida pelo amor, eu não espero nada em troca. E aí, gente, né, vamos cada um de nós olhar a nossa consciência.
muitas vezes a gente espera algo em troca, nem que seja esse reconhecimento que a gente acha que merece, não é? E aí, qual é, né, baseado nessa, pensando nessa frase, o que a gente pode tirar, então? Então, se eu espero algo em troca, no fundo, eu ainda não estou, o quê? Sendo movida pelo amor quando eu sirvo. Então, a maioria de nós ainda não serve movido pelo amor. Porque quando a gente servir movido pelo amor, a gente não vai esperar nada em troca. Tá? O verdadeiro serviço no bem, né, é um ato de quê? De doação. É um derramar de si mesmo em benefício do outro. É a expressão concreta, é viver o mandamento de Jesus. Qual o mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, olha bem o que Jesus está falando. Como que Jesus nos amou? Né? Ele o quê? Ele ensinou o caminho, né? Ele viveu aquele caminho, ele curou, em nenhum momento ele pediu nada em troca. Nada em troca. Então, quando a gente serve movido pelo amor, sem esperar nada em troca, a gente está o quê? A gente está vivendo esse mandamento dele, né? Que ainda é difícil para a gente. Eu coloquei aqui umas características do serviço desinteressado. Então, a pessoa que serve desinteressadamente, que não está esperando nada em troca, né? Quais são as características desse serviço? Primeiro, altruísmo. O foco do serviço desinteressado é no outro, não em mim. Então, não é o que eu queria, o que eu quero, não. O foco é o quê? O bem do outro. Humildade. O trabalhador do bem reconhece que é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Gente, quando a gente quer fazer o bem, os amigos espirituais nos usam, nos inspiram para a gente poder fazer esse bem. Então, muito das coisas que a gente faz, né, não é por nós, não é porque a gente tem aquilo, mas é porque a gente virou instrumento. Então, quando a gente se dá conta disso, que aquilo ali que a gente faz não é nosso, vem, né? Vem como inspiração, a gente tem humildade, né? Não precisa ficar cheio de orgulho, fulano fala do serviço, mas você sabe que não foi você. Você sabe que teve a inspiração do alto, né? Outra coisa, outra característica do serviço desinteressado é a paciência. Muitas vezes, né, quando a gente está trabalhando no bem, a gente precisa de ter paciência e perseverança. Né? Igual o comunicultor, entender que as coisas têm um tempo para acontecer. Não é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, demanda um tempo. E alegria. O verdadeiro trabalhador do bem encontra alegria em servir. Né? Em servir os outros, a pessoa fica feliz servindo os outros. Isso é uma característica que você está fazendo um serviço desinteressado, tá? E eu também trouxe os benefícios, né? Quais são os benefícios de você servir desinteressadamente? Primeiro, crescimento espiritual. Quando a gente serve, né, focada, né, a nossa mola é o bem, é ajudar os outros, a gente dá mais um passo rumo à nossa perfeição espiritual, tá? Outra coisa, a gente fortalece os nossos relacionamentos, tá? O serviço no bem une as pessoas, fortalece os laços de amizade e de amor. Isso, gente, entre nós encarnados e entre nós encarnados e os desencarnados também. Os amigos espirituais, todas as vezes que nós nos propomos a servir no bem, né, eles têm todo o trabalho no bem, tem a organização espiritual. Então, se nós estamos lá para auxiliar naquele trabalho, aqui, do ponto de vista físico, nós criamos também amizades no plano espiritual. Satisfação pessoal. Gente, a sensação da gente ter feito uma diferença positiva na vida de alguém é uma das maiores recompensas que a gente pode experimentar, né? É uma satisfação pessoal, é algo muito bom de sentir. E
a aproximação de Deus. Ao servir no bem, nos aproximamos de Deus e experimentamos o seu amor de uma forma mais profunda. Então, a gente já conversou sobre isso. Nós estamos mergulhados, né? No que? Na emanação do pensamento de Deus. Então, Deus está muito próximo de nós. O problema é que a gente não consegue sentir isso. Por quê? Porque o nível dos nossos pensamentos normalmente está o quê? Em vibrações mais baixas. Mas quando a gente faz um serviço desinteressado, ou seja, quando a gente serve pelo bem, por fazer o bem, por poder ajudar o outro, isso faz com que a gente o quê? Consiga sentir a presença de Deus mais perto. E isso não tem preço. Bem, e como reflexão final, nós podemos e devemos, né, cultivar a gratidão por tudo que a gente tem e por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. A gratidão pelas pequenas coisas, né? Ela nos ajuda exatamente a apreciar as pequenas coisas, a valorizar os outros, a encontrar felicidade, mesmo nos momentos mais desafiadores. Eu, por exemplo, eu tenho a minha listinha de gratidão. Então, quando eu estou triste, eu volto na minha lista. Então, eu sou grata por eu ter um corpo que é perfeito, que consegue fazer com que eu me expresse nesse mundo. Eu sou grata por ter tido uma família, né, que me ensinou a diferença do bem e do mal. Eu sou grata por ter conhecido a doutrina espírita, que me ajuda a explicar e que me conforta, né, para passar por aquelas situações difíceis. Então, quando eu estou, às vezes, num momento difícil da minha vida, quando eu volto na minha lista de gratidão, isso me ajuda a passar por isso. Então, em vez da gente ficar, às vezes, magoado, porque alguém não demonstrou, né, o reconhecimento por algo que a gente fez do jeito que a gente gostaria, né? Então, em vez da gente ficar pensando o que o outro devia ter feito, vamos mudar o foco, vamos pensar o que eu posso fazer pelos outros. Porque a gente mudando esse foco, a gente vai construir relacionamentos mais autênticos, mais significativos. E a gente vai encontrar um propósito maior para as nossas vidas. E, com certeza, nós seremos mais felizes. Bem, então essa foi a nossa reflexão final, né, baseado nesse texto tão lindo de Emmanuel, que nos faz repensar nessas atitudes que a gente tem. E eu espero, né, que, como eu tenho, né, comecei a refletir na minha vida, que vocês também façam isso, reflitam, né, sobre, vamos voltar aqui, que o Emmanuel coloca, reflitam sobre a armadilha da expectativa, sobre o perigo de estabelecer padrões, sobre a importância da gente confiar em Deus e sobre o serviço desinteressado como expressão de amor. Então, muito boa noite a todos, até a próxima.